A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas professoras, meus professores, pastores, pastoras, amigos, amigas. Eu fico muito grato da participação de vocês, dessa alegria que vocês me propõem sempre ao compartilhar conosco as informações dos canais. Na lição número 8, a que passou agora domingo passado, né? Os irmãos ficaram chateados comigo, né? Alguns deles. Por causa das minhas expressões. Irmãos, eu sou muito honesto com as minhas coisas, né? Como diz a palavra do Senhor, seja a sua decisão ou a sua profissão, sim, sim, não, não, que passar disso é procedência maligna. Eu achei a lição 8 um lixo, né? Eu volto a repetir, alguns irmãos falam assim, você não pode falar isso do irmão, tenha mais respeito porque ele é um servo de Deus. Porque ele é servo de Deus, porque eu devo falar isso. Justamente por ser servo de Deus que eu devo. Essa revista custa muito caro pra gente fazer qualquer coisa, né? Ah, mas é um valor simbólico, querido. Você não conhece a realidade do Brasil inteiro. Tem muitos irmãos que não estão conseguindo mais mandar filhos para a escola dominical porque não dá conta de comprar o material. Mesmo que é de 3 em 3 meses, mas tem casa que tem 3, 4 filhos. Que são 5 alunos, e isso fica caro no orçamento final de um trabalhador muito simples. Eu estou falando de realidades que eu conheço, né? De realidades de pessoas que já chegaram para mim e desabafaram. Então, já que é para a gente investir, que se faça alguma coisa pelo menos decente. Vamos para a lição número 9, que vai acontecer agora dia 3 de março de 2019, a primeira lição, né, do mês de março. E nós estamos em pleno período de carnaval, não é verdade? Pelo que eu estou mais ou menos entendendo aqui, essa seria a lição tema de toda a revista, justamente porque o autor coloca a capa da revista na lição. Conhecendo a armadura de Deus. Pega a sua revista, sua Bíblia, seu papel, sua caneta, suas anotações, porque nós vamos para mais uma lição da EBD 2019, 3 de março, lição 9, conhecendo as armaduras de Deus. Não se esquece de se inscrever no nosso canal para você ficar sempre atualizado das notícias. Vem coisa interessante que nós estamos planejando por aí. Não vai ficar só na escola dominical, não. Tem um monte de projeto que nós estamos editando e que vai vir a partir de março. E você podia clicar nesse sininho, se inscrever para ficar bem atualizado, não perder nada. É bênção. Você vai gostar. Lição 9, conhecendo as armaduras de Deus. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. É o texto áureo baseado em Efésios, capítulo 6, verso 13. A verdade prática diz que a metáfora do sistema militar, usada por São Paulo, mostra que estamos em guerra com o mundo espiritual. Estejamos, pois, cingidos com a armadura espiritual. Ou seja, se nós estamos em guerra com o mundo espiritual, é necessário que nós nos revistamos de toda a armadura de Deus. Não adianta mandar um soldado para o campo de batalha, uma vez que ele não está com a vestimenta para o exercício da batalha. A leitura diária aí fala bastante coisa a respeito dessas realidades, né? Armas de cristãos são espirituais, eu gosto muito desse tema. Aliás, tem muita gente usando inúmeras armas aí para rebater um ao outro, para diminuir um ao outro. Outro dia eu estava assistindo uma mensagem que eu cheguei até a postar o trechinho da mensagem aqui no nosso canal. Ovelha não mata ovelha. Quando se faz o estudo da ovelha, a gente percebe que quem mata a ovelha é lobo. Então, a partir do momento que alguém quer matar alguém dentro do rebanho, é porque ele não pertence mais ao rebanho. É lobo. As nossas armas são espirituais, porque a nossa guerra ela é espiritual. Né? Leitura bíblica em classe trabalha o texto belíssimo de Efésios 6, 13 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficais livres, que é o texto áureo.
Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o quais podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Dardos aqui fala de influência, né? Versículo 17, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com oração, súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Os objetivos desta lição é conscientizar que é a vontade de Deus que sejamos revestidos de toda a armadura espiritual, e por isso o autor trabalha 3 tópicos como objetivo específico. O primeiro é mostrar que a guerra é um sentido metafórico, né? Mostrar a guerra espiritual no sentido não do reino físico, mas do reino espiritual. Como que funciona essa guerra? Que peleja é essa que nós estamos, né? Discutir a metáfora bíblica da armadura e, finalmente, elencar as outras armas usadas como ilustração. Parece que essa lição aqui vai ser bem mais interessante que a lição anterior. Eu espero assim, né? A presente lição é a continuação da lição anterior. Então agora a coisa então vai começar a fazer sentido. Porque se deixar essa lição anterior só naquilo lá, a coisa fica estreita. Então ele já está avisando, olha, a lição 8 e a lição 9 é uma só lição com parte A e parte B. Então talvez agora a gente vai começar a ver alguma coisa que presta, né? Eu vou até fazer questão de postar esse vídeo antes da data do domingo da lição número 8, para que os irmãos assistam a 8 e a 9 para compreender a coisa em sua plenitude, né? Compreender para que possa compreender na sua plenitude. Na lição 8 vimos que existe uma batalha espiritual e visível entre os crentes e Jesus e o reino das trevas. Aqui vamos estudar com o apóstolo São Paulo para os instrumentos bélicos do sistema da época como metáfora. Essa ilustração é recurso didático importante porque facilita a compreensão dos cristãos para o bom combate. O ponto central dessa lição é que estamos em guerra com o mundo espiritual. Aliás, este é o tema da lição desde o primeiro momento, desde a primeira abordagem. É verdade? Vamos para o primeiro tópico. O tópico que vai trabalhar a guerra no seu sentido. Segundo o dicionário teológico Bacon, guerra é o recurso das nações para tratar de resolver diferenças pelas forças armadas. As guerras sempre são produtos da pecaminosidade humana, e aí na sua diversidade, evidentemente, né? Seja por instigação imediata ou causa indireta, mas a legitimidade da guerra pode depender da sua motivação. Ao longo dos séculos, desde a batalha dos israelitas contra Ai, por volta de 1400 a.C., registrado lá em Josué 8, 21 ao 26, até Massada, em 73 d.C., a Bíblia registra cerca de 20 batalhas espirituais. Pessoas de todas as civilizações antigas, egípcias, assírias, babilônicas, gregas, romanas, estavam acostumados com as presenças dos soldados no meio do povo. E a palavra profética anuncia o fim das guerras até os fins dos tempos. Daniel, capítulo 9, verso 26. Os antigos encaravam a guerra como algo sagrado. Este era o contexto da época, a mentalidade. Era usual oferecer sacrifícios antes da partida das tropas militares para a batalha, a fim de invocar das divindades proteção e vitória. Jeremias 51, 27. Essa prática também era generalizada em Israel. 1 Samuel, capítulo 13, verso 10 ao 12, Sofonias 1 ao 7. E aí, nesse contexto, nesse tipo de comportamento, é que acontece exatamente o problema, né?
de Saul não conseguir esperar Samuel para oferecer sacrifício, ele mesmo oferece o sacrifício, e aí o Senhor rejeita no seu coração, ou seja, ele além de rei está querendo ser sacerdote, ele é independente, né? Antes de entrar na guerra se sacrificava, o profeta custou chegar, o rei perdeu a paciência e sacrificou como se fosse o profeta. Ele não sabia o seu lugar, o negócio dele era governar, ele queria governar e oferecer sacrifício, ou seja, fazer a arte da administração e do sacerdócio. É complicado, né? Porque Deus rejeitou no seu coração, porque aí mora o pecado da independência. Isso é complexo, né? Só me veio aqui. Deus permitia e às vezes até ordenava a guerra no período do Antigo Testamento, 1 Samuel 23, 2 ao 4. O sentido metafórico propriamente dito, vamos estudar o que é isso. O tema sobre a guerra não aparece no Novo Testamento. A guerra é em si mesma incompatível com o espírito cristão. Vê o irmão que gosta de peleja. Quando eu estou falando de peleja aqui, eu estou falando de dissensão mesmo. Estou falando de guerra espiritual, não. Jesus nos ensinou bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Lá em Mateus 5:9. A guerra aparece nas Escrituras no sentido figurado para ilustrar a luta contra a morte. Eclesiastes 5. Eclesiastes 8:8. Da mesma forma que ilustra a maldade dos ímpios, Salmo 55:21. Na presente lição, o enfoque é metafórico, representando a nossa luta espiritual contra os inimigos da nossa salvação. 2 Coríntios 10:3, 1 Timóteo 1:18. Ou seja, os inimigos da nossa salvação, os inimigos do programa de Deus para que nós obtenhamos a salvação por meio da sua graça infinita, é sim o alvo da nossa guerra. Ou seja, não é o irmão do departamento, não é o irmão que me ajuda na direção da igreja, não é o irmão que está sentado do meu lado, né? A gente tem que parar com esse negócio, o evangelho não é ringue. Né? Pastor Napoleão fala isso belíssimamente em uma palavra que ele vai ministrar. Eu não sei onde, eu já até me esqueci tanta coisa que eu já assisti dele, eu gosto muito. Ele vai dizer, irmãos, a igreja não é ringue, altar não é ringue. Altar de Deus é lugar de ministração. Né? É muito complexo quando a gente começa a pelejar um contra o outro. Isso é muito complexo mesmo, né? Em síntese, o primeiro tópico apresenta a guerra em si mesmo como incompatível com o espírito cristão. Evidentemente, como o Senhor Jesus acabou de falar lá em Mateus, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, ou seja, herdeiros. Né? Mas aqui o apóstolo usa a guerra como metáfora a fim de mostrar a sua realidade, como uma batalha espiritual. Sempre deve acrescentar que nós estamos falando de guerra no mundo espiritual, de batalha espiritual, de batalha no ambiente, nas hostes celestiais, é disso que nós estamos falando. Não estamos em nenhum momento estimulando disputas e dissensões entre nós. Um reino dividido não pode subsistir. E isso é complexo. E nós temos que observar que essas coisas, na verdade, nos enfraquecem, essas pelejas entre nós. Né? Um que fica batista brigando contra assembleiano, assembleiano brigando contra presbiteriano, presbiteriano brigando contra assembleiano, assembleiano brigando contra quadrangulano e vira aquele inferno. Né? Jesus morreu na cruz por uma igreja, independente da placa que está aí na porta da sua igreja, uma vez que se a placa salvasse, ela nem estava lá de fora, estava lá de dentro. Jesus morreu por uma igreja a fim de que essa sua igreja, lavada e remida, seja uma só igreja, porque ele é um só pastor. Isso é fato. Agora, essas outras dissensões por estilos, brigas e de ideologias, o meu pastor costuma falar uma coisa muito interessante, militâncias, né? Nossa, isso é muito cansativo. Militância dentro da igreja, ninguém merece. Queridos, a única coisa que a igreja milita é a bandeira do evangelho. A bandeira do evangelho é cruz. Só isso, não tem... o que eu penso pode divergir do que você pensa e vice-versa, evidentemente, que somos pessoas distintas, com identidade distinta. Graças a Deus por isso que nós nos acrescentamos, porque senão não tinha nem graça você parar para assistir meus vídeos, né? E nem eu parar para assistir os seus comentários aqui embaixo dos meus vídeos, que eu leio todos e na maioria eu sempre respondo. Nós somos pessoas individuais e nessa individualidade a gente corrobora com o coletivo. Ou seja,
vou usar aqui as palavras do pastor Napoleão Facão, para de usar a sua munição na direção errada. Não é contra o irmão, e essas besteirodas de oração contrária, isso é baixaria, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Isso é baixaria, isso aí já não é guerra, nem no espiritual, nem material. Isso é baixaria mesmo, isso é gente que tem problema de cabeça. Isso não existe. Segunda metáfora bíblica, como que o autor trabalha isso? As palavras guerra, batalha, luta, combate, peleja, são termos do dia a dia para indicarmos muitas vezes um debate ou uma discussão e também para nos referirmos às dificuldades da vida. A avó sempre fala, né? As irmãs de oração, as irmãs, mas senhora, meu Deus, mas essa vida tá uma peleja. Como é que você tá, irmã? Falando, nós estamos pelejando. Com Jesus no barco a gente vai pelejando. Pelejando, né? Ou seja, peleja. Mas a metáfora aqui se aplica na defesa e no combate espiritual, na pregação e no ensino da palavra de Deus. Eu acredito que eu estou em guerra espiritual a partir do momento que eu me predisponho, né, a compartilhar o pouco conhecimento que eu tenho com os irmãos e, claro, em busca de mais conhecimento ainda, porque vocês acabam contribuindo comigo. Eu recebo muita informação no WhatsApp, apesar de que eu gostaria que esse pessoal todo que estivesse falando comigo no WhatsApp falasse aqui no vídeo para que todo mundo visse e também partilhasse dessas informações, porque se você manda no meu WhatsApp, as pessoas que têm evidentemente o WhatsApp, né, acaba que essa informação fica só comigo. E a ideia do nosso canal, a proposta do nosso canal é literalmente partilhar, deixar com que as pessoas tenham isso da forma que quiser, quantas vezes quiser, na hora que propuser. Vê se você entende a colocação. Então o autor vai colocar aqui, a partir do momento que nós estamos no ensino da palavra, nós estamos em guerra espiritual. Ixi, e guerra é guerra, né? Guerra não é só atacar, guerra é ser atacado também, meu querido professor. Você que está pensando em abandonar a sua escola dominical aí, fica firme, tá duro mesmo, a revista não tá lá essas coisas, tá difícil manter aluno dentro de sala de aula porque o tema não tá mexendo. Aliás, o tema está, mas o conteúdo não, melhor dizendo, vamos falar sério. O tema é fantástico, é fabuloso, eu fiquei muito animado quando eu peguei. Aliás, eu propus fazer a revista de escola dominical aqui no canal justamente por causa da temática dessa lição, porque nem era a proposta inicial. Né? Então, manter o aluno dentro de sala de aula, apesar de que o tema é maravilhoso, mas o conteúdo não tá lá essas coisas, né? Parece propaganda de fast food, né? Você chega lá, tá aquela foto lindíssima do sanduíche, mas quando você recebe o sanduíche é aquela porcaria murcha, né? É exatamente o que está acontecendo aqui nessa revista. Hashtag eu vou continuar falando sim, porque meus pais me educaram, meus pastores me ensinaram a ser honesto. Hipocrisia não pertence ao reino de Deus. Quando eu gosto mesmo. Quando eu não gosto. Quando tá bom, vale a pena ser aplaudido, mas quando tá ruim, vale a pena ser criticado. E eu não vou mentir para vocês não é crítica construtiva não, que não existe essa baboseira. Crítica construtiva é crítica, né, é destrutiva. Mentira, toda crítica é crítica, pronto, acabou. A armadura do soldado romano, vamos ver o que o autor fala aqui. A sociedade contemporânea do apóstolo Paulo conhecia com abundância os detalhes toda a armadura do soldado romano. Você parte do pressuposto que Paulo, ele tece o seu evangelho, né? Digamos assim, a sua perspectiva evangélica, a partir da pessoa de Cristo e da pessoa da igreja e ambas as partes, a partir do contexto romano, do império que ele está inserido. Aproxima-se bastante das colocações marcanas, né? Quando Marcos usa todos os trejeitos romanos para falar da experiência do poder de Deus, né? Ele também parte desse pressuposto. Uma vez que os romanos não conhecem a doutrina que os judeus conhecem, como Mateus bem propõe no seu evangelho, mas é necessário que o autor de Marcos, né, o João Marcos, que é o autor do Evangelho segundo Marcos, contratado por Pedro quando apacentava a igreja de Roma. Isso está documentado no livro de Eusébio de Cesareia, né, a história da igreja eclesiástica, ou história eclesiástica da igreja, um dos primeiros documentos históricos da igreja depois de Atos dos Apóstolos. Nós então compreendemos dentro da prerrogativa que o autor sempre vai trazer do seu contexto para ilustrar uma realidade espiritual. Haja vista que falar do mundo espiritual propriamente dito por ele mesmo fica complexo, porque
O reino espiritual é mistério. Como é que você vai ensinar o que é mistério? Né? Tem sempre uma alegoria. Né? Eu sei que essa lição vai cair exatamente no dia de carnaval, né? Na temporada de carnaval. E não que a gente tenha esse costume, mas se uma pessoa quer assistir um desfile de uma escola de samba, por exemplo, ele necessita urgentemente de um carnavalesco que está narrando o que está acontecendo ali para ele. Porque eu, por exemplo, que não entendo nada de carnaval, se eu parasse para assistir, eu não entender nada. Eu ia ver mesmo mulher pelada, essas coisas todas. Eu estou fazendo esse comentário para você entender qual é a mentalidade paulina. Então o autor parte do pressuposto que ele trabalha alegorias, e essas alegorias quer dizer alguma coisa, exatamente como o carnaval faz. Né? As escolas vão passando, ali tem um carro e tem uma imagem, um símbolo, sei lá, alguma coisa naquele carro, e o carnaval está falando, tem essa aqui porque quer dizer isso, eles estão vestidos dessa cor porque quer dizer isso, isso e isso, e estão dessa forma porque quer dizer... O livro de Apocalipse é a mesma coisa, tudo ali é alegoria. Então você precisa entender o que essas alegorias significam, porque senão vira só fantasia, né? Nada mais do que isso. E Paulo está usando esse método. É um método antigo, né, semítico, para se trabalhar a fórmula pedagógica, né? Ou seja, a arte do ensino. Se ilustra para que quem está ouvindo entenda exatamente o que ele está falando, nem que seja de uma forma ilustrada. Já que nós não podemos abstrair, de fato, o mistério e explicá-lo tal qual ele é. Efésios é uma das 4 epístolas de primeira prisão de Paulo, justamente com Filipenses, Colossenses, Filemon, como consta no versículo 20. Também Efésios 3:1, 4:1, Filipenses 1:13, Colossenses 4:3, Filemon 4:10, 13, 23. Assim o apóstolo escreveu aos Efésios a sua prisão domiciliar em Roma, vigiada pela guarda pretoriana por causa de pretório, né? A casa lá do chefão. Atos 28:16, versículo 30 e 31. João capítulo 18, na Bíblia de Jerusalém, enquanto nas Bíblias João Ferreira de Almeida, o autor trabalha a palavra que Jesus estava na audiência, né? A Bíblia de Jerusalém trabalha que Jesus estava no pretório, né? Por isso que o autor usa aqui a guarda pretoriana, julgado por Pilatos. Aquela cena ali de Jesus diante de Pilatos. A casa de Pilatos é chamada de pretório. É uma palavra bem grega, né? Paulo convivia com esses soldados diariamente, conhecia com detalhes a armadura daqueles que os vigiava. Ou seja, ele está olhando a cena ao seu redor e trabalhando a partir daquelas imagens que está ao seu redor, que é conhecida, é palpável a comunidade do Império Romano, e trabalhar as questões espirituais usando aquela simbologia que eles conhecem. É interessantíssimo isso, é uma atualização da dinâmica graça de Deus, né? A armadura de Deus. Mesmo depois de tomar toda a armadura de Deus, o apóstolo nos exorta a ficar firmes, né? Ou seja, não adianta nada nos revestir, mas amanhã nos despir. Tem que estar vestido, revestido e permanecer assim. Aliás, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, o amor do Pai não está nele. É fato, isso é bíblico. É melhor que você não vista, mas uma vez que tomou a decisão de vestir e revestir de toda a armadura de Deus, permaneça. Aliás, se tem uma coisa na igreja hoje, do século XXI, é a chamada constância, né? As pessoas são muito volúveis, uma hora tá, outra hora não tá. Uma hora quer muito, outra hora não quer nada. Então é complexo isso. Deus chama um povo para ser seu. Isso fala de propriedade definitiva. E é muito curioso isso, né? Aliás, eu sempre brinco dizendo que Deus é o único comprador que compra mercadoria com defeito e não a devolve. Ele mesmo conserta, ele mesmo trabalha, ele mesmo regenera, restaura, põe novinho em folha. Então esse Deus que nos escolhe da forma que nós quer nos revestir. E uma vez revestido por Ele, Ele nos sugere que nós tenhamos constância. Ou seja, que sejamos diariamente daquela forma, né? E não como o famoso crente Raimundo, né? Que a gente brincava tanto nos anos 90. Nem sei se essas brincadeiras existem mais. Mas nos anos 90 a gente brincava, né? O crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Que dó dos irmãos que chamam Raimundo. Receba o meu abraço de solidariedade. Paulo acrescenta, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, versículo 14, isso significa usar a verdade como cinturão, ou seja,
Isaías capítulo 11:5. Essas metáforas são apropriadas, pois usam as coisas da vida diária, como eu expliquei para vocês no início do parágrafo, pois são conhecidas de todos para esclarecer a verdade espiritual. Quando a professora vai explicar sobre o globo terrestre, ela pega tem muitos lugares que eu já vi ensinando, ela pega uma bola, literalmente bola de futebol, e a Terra é assim, né? E ali na bola, quando ela não tem o instrumento, né, para explicar tudo direitinho, ela mostra e a gente começa, é mais ou menos assim, gente, dá aquela massa achatada, né, nos polos, e aí explica pra gente daquela forma. Eu já vi muita explicação, até aqui no YouTube mesmo, e achei muito fantástico a simplicidade, e ao mesmo tempo, diante da realidade dos alunos presentes, eles conseguiram mais ou menos entender o que estava acontecendo, né? É claro que esse exemplo tem que ser muito, como que eu posso dizer, que uma palavra para ressignificar na cabeça dos irmãos. O exemplo ele tem que ser sóbrio, porque se a gente parte do pressuposto de alguns exemplos e que, na verdade, abre margem para mais bagunça. Por exemplo, eu vi uma vez um irmão explicando a questão das duas naturezas de Jesus Cristo era semelhante ao café com leite, né? Só que é complicado isso, porque o café com leite, mesmo que você mistura ali o café com leite, se você levar no laboratório dá para separar de novo. Então é complicado isso. E Jesus não se divide jamais, é a união hipostática. Estou dando um exemplo, para vocês verem como é que é perigoso isso. Ah, mas como é que é a Trindade? A Trindade é igual a água, tem sua fórmula sólida, gasosa e líquida, né? Não, porque aí nós temos que falar dessas três situações, só que simultâneas. Pai, Filho e Espírito Santo é simultâneo, né? Se uma hora é uma coisa, outra hora é outra, surge margem para outras heresias, né? Como a heresia sabelianista, né? Que afirma que os três, na verdade, são um que se revela de forma diferente. Isso aqui não convém à nossa conversa, é só para vocês entenderem como é que a gente tem que ser sóbrio nos nossos exemplos. Porque senão, em vez de ajudar, a gente pode acabar piorando mais ainda a situação. E isso fica complexo a partir do momento que eu pioro a situação e o aluno vai para casa, como diz a avó, né, com mais pulga na orelha do que tudo. Em vez de ajudar, eu estou atrapalhando a vida do aluno. A couraça da justiça é uma armadura defensiva em forma de um manto de ferro feito de couro, tiras de metal ou escamas de bronze. Isso a gente vê bastante em filme, né? Esses filmes de época. 1 Samuel 17:5. Sua função é proteger o pescoço, o peito, os ombros, o abdômen e as costas, ou seja, as partes vitais. Dependendo da época e da civilização, a couraça chegava até a coxa. O apóstolo Paulo usava a couraça como metáfora para ilustrar a defesa espiritual como couraça da justiça, ou seja, um abrigo contra as feridas morais e espirituais e uma proteção da justiça de Cristo imputada ao pecador. É a couraça da fé. 1 Tessalonicenses 5:8. Ou seja, nós estamos em Cristo, escondidos em Cristo, e nele devemos prevalecer. Lembre-se sempre que há a necessidade da continuidade. A partir do pressuposto que eu decido a minha vida em Cristo, eu estou em Cristo e permaneço em Cristo. Esse negócio de estar em Cristo ontem, mas hoje eu não sei onde é que eu estou, não lhe dá necessariamente o direito à ressalva desse esconderijo em Cristo, dessa couraça da justiça. Mostre isso ao seu aluno, a necessidade da vida diária, de uma consagração, de uma entrega, de uma rendição, por que não dizer essa palavra, confissão de pecados inteiramente doada em Cristo. Isso é muito interessante, queridos professores e professoras, a gente colocar para o aluno a necessidade de uma vida espiritual constante, permanente. Não uma vida onde eu tenho um pressuposto de altos e baixos. Sim, é verdade que a vida espiritual é como todas as áreas da vida, que às vezes a gente está muito afim, às vezes a gente está nada afim, mas isso não faz de mim um desviado. Vê se você percebe. Tem dia que realmente eu não quero ouvir louvor no rádio, eu não quero mexer com coisa de igreja nem nada, mas eu também não caio no pecado, eu não vou servir Satanás nem nada, eu fico na minha.
Eu só quero um momento ali de descansar minha cabeça, um momento de ler um livro, um momento de dar uma caminhada, uma coisa, vê se você percebe. Não faz de você nessa... Agora, o cara que está na igreja, outro dia está nas coisas do mundo, na carnalidade, é complexo esse dualismo, esse ping-pong aí, né? Em síntese, o segundo tópico trabalha a armadura do soldado romano, representada a armadura de Deus. Ou seja, é uma proteção vital. É uma proteção que nos protege, sobretudo no âmbito onde nós somos mais vulneráveis. Olha que coisa interessante que diz isso aqui. Porque onde se protegia era justamente onde estava a nossa vulnerabilidade. É aí que protege. Então revistamos dessa couraça de Deus para proteger as nossas vulnerabilidades dos ataques de Satanás. Isso é muito interessante. Ainda no ponto 2, tem um subsídio teológico aqui na revista dos professores que eu gostei muito. Para este tópico, diz o autor, que é importante conhecer melhor o termo justiça. Como que funciona o termo justiça? Eu faço questão de fazer comentário desse subsídio, porque a justiça hoje em dia, ela está muito individualista. Ela está muito... O que eu entendo de justiça, né? Não no sentido da justiça de Deus em termos coletivos, um Deus criador de toda a criação. Justiça é Deus, do hebraico tsadik, e do grego dikaios, do latim justitia, atributo moral e básico de Deus manifestado pela fidelidade com que o Supremo Ser, e aqui Supremo Ser está igual Santo Agostinho escrevia, né? Com os dois S maiúsculos, trata-se dos seus propósitos e decretos. É a sua fidelidade com a sua própria natureza. A justiça de Deus entra em ação todas as vezes que a sua santidade é agredida. Sua justiça e santidade acham-se intimamente associadas, mas não se pode abstrair uma da outra sem violar sua inefável natureza. Pelo amor de Jesus Cristo, minha professora, meu professor, não cometa o erro de confundir a cabeça dos alunos com as duas palavras justiça e vingança. Muito cuidado com isso. Justiça é uma coisa, vingança é outra. Ah, professor Daniel, sim, mas o texto diz que minha vingança diz o Senhor, e eu retribuirei segundo, etc. Sim, amados irmãos, mas o termo apresentado dentro do contexto é justiça. E a justiça proferida de Deus sobre a humanidade, ela é decretada na cruz do Calvário. É por isso que Paulo, o autor que este autor da revista está usando para nos referendar, ele usa a expressão que nós somos justificados por Cristo. Aliás, eu estava lendo um livro belíssimo sobre isso. Vamos ver se no final do vídeo eu indico ele para vocês. Tá? A questão da justificação. É uma doutrina, né? Muito séria, inclusive relevante, sobretudo aqui no nosso mundo reformado e pentecostal. Justiça original é uma condição moral e espiritual que o ser humano recebeu de Deus quanto à sua criação. O homem era naturalmente bom. Tendia a executar o que era reto e justo, mas o pecado afetou-lhe a natureza de forma flagrante e quase que irremediável, se não fosse o sangue de Jesus na cruz do Calvário, evidentemente. Aceitando, porém, a Cristo, os descendentes de Adão e Eva são não somente justificados, olha o que o autor está retomando aqui. Por isso que eu vou fazer questão de fazer a indicação da leitura bibliográfica para vocês sobre a perspectiva de justificação, os justificados por Cristo. É um livro fininho, tem em torno de 200 páginas, mas muito gostosa a literatura, muito fácil de compreender, inclusive. Ou seja, a regeneração, né, faz com que readquirimos a justiça original e passemos a viver sob o manto da justiça de Cristo. Este ensino encontra-se na maioria das epístolas paulinas. Efésios 4:24, Romanos 8:29, 2 Coríntios 3:18. O autor deu uma escorregada aqui, que ele está usando
a perspectiva de Claudionor Corrêa de Andrade, né? No Dicionário Teológico, aí da CPAD, nas páginas 197 e 198. O autor está usando um Ctrl-C, Ctrl-V de outro autor, né? O autor da revista usa o autor Claudionor Corrêa de Andrade. Só que dá uma escorregada, porque existe uma diferença muito grande entre cartas de Paulo e cartas paulinas. Cartas de Paulo é a que ele realmente escreveu. Cartas paulinas são aquelas que as pessoas que aprenderam dele escreveram a partir da doutrina que receberam de Paulo. Ou seja, tem toda a mentalidade paulina, mas não foi ele que escreveu, foram seus discípulos. Né? Quem frequentou um bom curso de teologia sabe essa diferença. A fundamentação, para isso que eu falei com vocês, que nem toda carta de Paulo é paulina, vocês podem ver aqui no livro Introdução ao Novo Testamento, de Raymond Edward Brown. Deixa eu virar aí um pouquinho aqui mais. Ó. Introdução ao Novo Testamento. E ele já coloca aqui nas páginas iniciais. Olha para você ver. A página 58, quando ele vai trabalhar o parágrafo sobre as cartas, ele vai dizer: assim, nos anos 50 do século I, Paulo elaborou os mais antigos documentos cristãos existentes. 1 Tessalonicenses, ele coloca na ordem que Paulo elaborou. Gálatas, Filipenses, Filemon, 1 e 2 Coríntios e a última carta, que é Romanos. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas que são realmente de Paulo. As outras são paulinas, aquelas que nós atribuímos a Paulo. Ou seja, a mentalidade é toda dele, mas não necessariamente dele. É um autor que escreveu. Então, essa expressão aqui do Claudionor de Andrade, dentro do contexto, dizer que é uma carta paulina, é um pouco complicado, porque essa expressão se dá exatamente para o grupo de pessoas que escreve um texto e o atribui a Paulo. Ele não é de Paulo, ele é paulino. Geralmente, na exegese bíblica, se explica dessa forma. Né? Vocês podem ver, renomado autor Raymond Edward Brown, Introdução ao Novo Testamento, da editora Paulinas. É uma editora muito boa, um calhamaço, vocês podem ver, né? Onde grandes escolas trabalham isso. Eu disse para vocês também que ia indicar, antes de ir para o ponto 3, eu já vou indicar para vocês o livro de Mark Stayfried. Né? Olha que coisa linda, gente. Justificados em Cristo. O argumento da teologia paulina. É aqui que ele vai trabalhar isso tudo. É um livro maravilhoso. Eu gosto muito. Eu ganhei esse livro de presente de um aluno. Fiz questão de fazer uma leitura bem gostosa dele, porque nós que somos reformados, nós usamos muito, né? Teologia de Paulo, teologia paulina. Então isso é muito importante. É praticamente um manual de vivência da nossa igreja. Ponto 3. Outras armas usadas como ilustração. Eu fiz a indicação dessas obras literárias apenas como acréscimo, porque o autor mesmo já fez indicação aí na própria revista. E não precisa nem comentar. De repente eu vou dar uma olhada aqui, o que ele indicou, e a gente pode dar uma pincelada. Eu gosto de indicar apenas o que eu conheço. E tem algumas indicações que o autor faz que eu não conheço. E é complexo a gente comentar isso. Outras armas usadas como ilustração. É o ponto 3 da nossa lição. O apóstolo Paulo não foi exaustivo ao elencar os instrumentos bélicos de sua geração. Aqui vamos apresentar aos demais elementos apresentados na sua lista. Ou seja, a lista de Paulo em conhecimento bélico, ou seja, em conhecimento de cultura romana propriamente dito. Aliás, esse é o argumento quando ele é preso, né? Como é que se faz para prender um cidadão romano? Ele conhece disso o aspecto jurídico e cultural da tradição romana. Ele vai usar aqui agora os calçados. Vamos ver o que o autor fala sobre isso. O termo hebraico nal, sapato ou sandália, e o seu correspondente grego na Septuaginta e no Novo Testamento, hipodema, que significa sandália. Lembra que eu falei com vocês que Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento da língua hebraica para a língua grega. Lembra que eu comentei com vocês em outro vídeo?
Septuaginta são 70 homens envolvidos para traduzir o Antigo Testamento da língua hebraica para o grego, né? As Bíblias João Ferreira de Almeida, o Antigo Testamento é traduzido direto do hebraico. Já as Bíblias católicas são traduzidas diretamente do grego. Ela é tecnicamente toda grega, Antigo e Novo Testamento. Lembre-se que Septuaginta é tradução apenas do Antigo Testamento. Não tinha Novo ainda nessa época, não. Cuidado com isso, viu? Hipodema, que significa sandália, do verbo hipodel, atar de baixo, diz respeito ao calçado formado por uma sola de couro que se amarra ao pé com correias e cintas. É aquele velho, como é que a gente brinca? A sandalinha de Jesus, né? Tem umas irmãs que usam uns sapatos mais curiosos na igreja, e os meninos brincam que estão com a sandalinha de Jesus, né? Tem um programa de televisão que foca as sandálias da humildade. É mais ou menos aquilo ali. Era uma peça do vestuário usado pela população civil, ou seja, o povão. João 1:27, Atos 7:33. No caso do soldado, porém, era necessário para a segurança e prontidão na marcha. Isaías 5:27. Isso, na linguagem figurada, remete à agilidade e prontidão na obra da evangelização e na pregação do Evangelho da Paz. Deixa eu falar só uma coisa para vocês entenderem. Paulo vai usar a simbologia de calçados, né, aqui do contexto romano, né, o uso de sandálias, né, o uso de calçados no contexto da cultura romana, tanto de soldados como de pessoas civis, né, os militares como civis, porque na cultura hebraica ou na cultura judia, como você queira dizer, o judeu não se usa ali no seu dia a dia, dentro de casa, calçado. Ele não entra dentro de casa calçado. Ele só entra dentro de casa descalços. É por isso que a Páscoa ela é comida com alforge, né? Ou seja, a sua bolsa amarrada, já pronta, e o sapato nos pés, como se você fosse sair a qualquer momento. E Paulo vai fazer essa retomada aqui de novo, o autor faz essa retomada de novo, né, dentro dessa perspectiva de Paulo para nós entendermos essa questão de andar calçado. Porque para nós brasileiros andar calçado é tão natural, porque quando você vê uma pessoa descalça, aquilo causa espanto para nós. Mas no contexto judeu, não. Judeu não usa calçado dentro de casa. Ele só usa calçado quando ele vai fazer alguma tarefa. E olha para você ver. Isso, na linguagem figurada, refere-se ou remete à agilidade e prontidão na obra da evangelização. Ou seja, vai caminhar. Não vai ficar parado. Não vai ficar obsoleto, né? Não vai ficar quietinho, na zona de conforto, coçando, como diz aqui em Minas. Não, ele vai dar agilidade, prontidão para caminhar, né? Quão formosos os pés são os daqueles que pregam a salvação, né? E da pregação do Evangelho da Paz. É isso que ele está trabalhando. Ó, para você ver coisa interessante, a riqueza dessas ilustrações todas que o apóstolo vai trazer para nós. O escudo da fé, no versículo 16. O escudo era o principal instrumento bélico de defesa da guerra. Trata-se de uma peça fabricada a partir de vários materiais em formatos diversificados. Os israelitas tinham dois tipos. O primeiro, sina, que significa proteção em hebraico, uma peça que cobria o corpo inteiro de forma oval ou retangular, usada pela infantaria pesada, né? Em 2 Crônicas 25:5, e segundo, magen, usado pelos arqueiros, em 2 Crônicas 17:17. O escudo é o símbolo da proteção na Escritura. Ou seja, vamos comentar só essa primeira parte. Dentro do pressuposto de um evangelho que se prega, e ao mesmo tempo nós entendemos que a pregação do evangelho é guerra, mesmo que você seja infantaria pesada, ou seja, está nas fileiras primeiras, ou é apenas arqueiro, né? Aí nós poderemos reclassificar isso dentro do ambiente igreja, o ambiente eclesial. Nós podemos entender que há necessidade de se proteger, porque se pregação do evangelho é guerra, logo só se vai para a guerra protegido. Isso é muito interessante, irmãos.
É muito rico essa lição, está muito interessante. O autor retoma o meu coração de novo, a lição 5, que até agora foi a melhor. Essa aqui está ficando mais ou menos no mesmo nível da lição 5, apesar de ele ter afundado a 6, 7, 8. Mas essa da 5, agora pulando para a 9ª lição, ele retoma o nivelamento dos estudos e faz toda essa atenção aqui para nós. É maravilhoso isso, diante de um pressuposto de uma riqueza de simbologia, né, da ilustração que Paulo vai trazer para que nós entendamos a sua proposta evangélica. O escudo é o símbolo de proteção nas Escrituras, é usado de maneira figurada desde o Antigo até o Novo Testamento para mostrar Deus como protetor dos seus, como comprova, por exemplo, Gênesis 15:1, Deuteronômio 3:9, 2 Samuel 22:3, é comparada à salvação e à verdade de Deus, segundo Samuel 22:36. Mas por que o escudo é o exemplo da salvação e a verdade de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque o escudo nos protege de todo dardo inflamado. Quem está salvo está mesmo. Quem está na verdade está mesmo. Ele não titubeia. Me perdoe usar essa palavra tão velha, né, tão rebuscada. Ele não se balança, ele não... mas será? Não sei não. Mas não é bem assim, sabe? Ele crê, ele tá. Por isso que a salvação e a verdade do Evangelho é semelhante a um escudo. Nada consegue atacar, está protegido aqui o escudo, fica mais ou menos no braço assim nessa posição, né? E ele tampa tudo, o rosto, as partes aqui da gente, a frente, colocado assim. Toda coisa inflamada, todo dardo de Satanás, do inimigo, ele não nos alcança. Toda a filosofia vã deste mundo, toda a ciência mentirosa, todo evolucionismo, toda a prerrogativa de gênero, nessas coisas todas não vai balançar aquilo que a gente já está conciso. Estamos salvos no Cristo da verdade e fé. E isso é fato. Não balança. Ou seja, pode mandar qualquer coisa que não me atinge. Eu sei em quem depositei a minha confiança. Oh, glória a Deus, isso é muito bonito, eu estou gostando. O apóstolo Paulo usa a figura do escudo como proteção para apagar todos os dados inflamados do maligno. Versículo 16. Tais como calúnia, malícia, concupiscência, ira, inveja, toda sorte de desobediência e rebelião. Rebelião aqui foi eu que coloquei dentro do texto. Este escudo nos protege das setas malignas. Salmo 91:5. Ou seja, quem está com o escudo da fé, o escudo da verdade de Deus, da salvação, ele sabe quem ele é. Ele sabe. Então, essas imundícies do pecado não atingem. Do ponto de vista de que ele pode até ser vindo alguma coisa, mas ele se protege pela força salvadora de Cristo na cruz do Calvário. É uma questão de identidade a salvação. O capacete da salvação e a espada do Espírito é o ponto 3 do tópico 3º. O capacete era uma cobertura para a cabeça feita de metal e internamente acolchoada para o conforto do usuário e a proteção eficiente da cabeça. É mais ou menos um protótipo do que nós temos hoje do capacete de um motoboy, né? No Antigo Testamento, a salvação é o capacete que o Deus usa na batalha, protegida a sua mente, a sua identidade de todos os dardos inflamados do adversário. Não só a sua frente, mas também a sua mente. Eu acho muito interessante que a expressão cabeça na Sagrada Escritura fala de autoridade. Cabeça fala de autoridade. É por isso que o Senhor diz que vai nascer do ventre da mulher um que vai esmagar a cabeça da serpente, ou seja, vai esmagar a autoridade do pecado, a autoridade de Satanás sobre a humanidade. Isso é muito interessante. E quando Jesus brada na cruz do Calvário, Tetelestai, está consumado, ele está esmagando a autoridade do pecado sobre a humanidade. Somos justificados em Cristo. Lembra que eu indiquei? Isso é muito lindo. Parece que Paulo segue essa linha em outro lugar,
abre aspas, tendo por capacete a esperança da salvação, fecha aspas, 1 Tessalonicenses 5:8. A espada literal é uma arma de ataque, mas no sentido figurado é um símbolo de guerra, julgamento divino e autoridade ou poder. Levítico 26:25, Jeremias 12:12, Romanos 13:4. A expressão paulina espada do Espírito refere-se à Bíblia, pois as Escrituras Sagradas vieram do Espírito Santo, conforme prevê Pedro, o 2 Pedro 1:21. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Por isso, Paulo completa dizendo que é a palavra de Deus. Oh, glórias! Isso significa que a Bíblia é a palavra de Deus como ela própria se declara. Não é um trabalho hermenêutico. É uma autodeclaração da Bíblia. Ela se declara a palavra de Deus. Marcos 7:13, Hebreus 4:12. É bem interessante, eu não sei se vocês já viram os outros vídeos aqui no meu canal ou se vocês já participaram de outros momentos com a gente. A expressão palavra, ela tem pelo menos 3 sentidos subjetivos, né? Tem a palavra pessoa, a palavra ouvida e a palavra comida, né? São 3 expressões para a palavra. A palavra pessoa é literalmente a pessoa bendita de Jesus Cristo. E o verbo se fez carne, a palavra se fez gente. Né? A palavra ouvida ou lida é a Bíblia Sagrada, é o texto escrito. E a palavra comida é a ceia do Senhor, os elementos, né? Este é o meu corpo, isso é palavra que a gente come. Então existe a palavra pessoa, a palavra ouvida ou lida e a palavra comida. Isso é muito interessante para nós. Todos esses 3 sentidos subjetivos de palavra convergem para a única palavra que é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Isso é interessantíssimo. São 3 pontas de uma mesma situação. Outra lista, nos versículos 18 e 19. A oração e a súplica vêm permeadas entre eles elementos da palavra de Deus e permanecem juntas. A essas armas espirituais que sem a oração seria inútil. Gente, Jesus é um líder completamente diferente de Moisés. Eu gosto sempre de trabalhar o Antigo Testamento com o Antigo e Novo Testamento usando os personagens, né? Porque todo ele é narrado a partir de personagem. Então, olha para você ver, enquanto Moisés é um líder jurídico, que abre o pressuposto de ordenar com que se faça, Jesus faz primeiro, e a partir do momento que ele faz, ele diz, faço porque eu fiz. Amai-vos uns aos outros porque eu vos amei. Ora porque eu oro. Faz o bem porque eu faço o bem. Você está entendendo? A perspectiva de liderança jesuânica, ela parte do pressuposto de que antes de Jesus mandar a gente fazer, a gente já está vendo ele fazer. E se a gente é discípulo dele, tem que fazer o que ele faz. Até Jesus orava. Por que eu estou dizendo isso, né? Até Jesus orava. Eu gosto muito de pregar aquele texto de Jesus anda sobre o mar, lá em Mateus 14. E é belíssimo o texto, porque ele despede a multidão e vai orar. Ele ora a noite todinha, porque ele só desce para andar com os discípulos na 4ª hora da noite. A 4ª hora da noite é de 3 às 6 da madrugada. A 4ª vigília, né, da noite que o texto vai dizer. A primeira vigília de 18 às 21, segunda vigília de 21 às 0 horas, terceira vigília de 0 às 3, 4ª vigília de 3 às 6 da manhã. Já era o entardecer, ele passou a noite toda em oração. Ou seja, se Jesus orava, nós oramos também. Ele fez, por isso nós fazemos. Sem oração, irmãos, é complexo. Eu não acredito numa espiritualidade. Eu não vou dizer nem pentecostal, nem reformado. Eu não acredito na espiritualidade cristã sem o exercício da oração. Eu não acredito. Você pode falar para mim que você é o crente mais santo do mundo. Se você não tem a vida de oração, você não tem nada. Tudo na vida cristã começa, anda e termina em oração. É oração. Sem oração não tem jeito. É complexo isso. Muito complexo. A oração deve ser em todo o tempo, com súplicas no Espírito e vigilância. Mateus 26:41, Filipenses 4:6, 1 Tessalonicenses 5:17. As virtudes gêmeas, vigilância e perseverança, aparecem na instrução para orarmos uns pelos outros. Muito cuidado com isso aqui.
A oração uns pelos outros não significa que você vai orar por mim, mas que você vai orar comigo. Hoje, na pós-modernidade, esse negócio de ora por nós, né? Vocês oram por nós. Por favor. Não, eu oro com vocês. Vocês oram comigo. Oramos uns pelos outros juntos. Uns pelos outros. Os outros pelos uns. Juntos. Não eu coloco vocês, irmão, vocês estão aí assistindo meu vídeo, me abençoem em oração, ora por mim, e eu mesmo quero nem saber de oração? Não. A gente não ora pelas pessoas, a gente ora com as pessoas. Quem quer oração, dobra o joelho primeiro e começa a orar que eu vou orar junto com você. É estreito. Né? As virtudes gêmeas, né, que ele vai usar a expressão aqui. Quando um homem da estatura espiritual do apóstolo Paulo pede oração para a igreja em seu favor e pelo seu ministério, como relata o versículo 20, isso mostra que não existe super-homem na igreja. Meu Deus do céu, Jesus orava, Paulo até pedia a oração. E por que que um de nós aqui se acha tão importante a ponto de achar que a gente não precisa nem de orar e nem de que os outros oram por nós? Todos nós somos dependentes do Senhor Jesus e contamos com a oração uns dos outros. Eita glória! Eu gostei dessa lição. Gostei muito. Né? Síntese do tópico 3º. Os calçados, escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito são ilustração usada pelo apóstolo Paulo assim, aqui no seu contexto para que nós entendamos. Também vou fazer comentários sobre o subsídio de vida cristã. Vamos lá. Deus quer trazer fé aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, uma realização viva de que seja a palavra de Deus, do que o Senhor Deus quer dizer e do que podemos esperar se crermos. E estou certo que o Senhor deseja colocar diante de nós um fato vivo que, pela fé, deve pôr em ação um princípio que está dentro dos nossos corações, a fim de que Cristo destrone todo o poder de Satanás em nós. É isso que eu penso. O reino dos céus está dentro de nós. Belíssimas palavras do autor. Dentro de cada crente, o reino dos céus é Cristo. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, né? A palavra de Deus. O reino dos céus deve superar todas as demais coisas até a sua própria vida. Tem que ser manifestada de maneira tal que compreendas que mesmo a morte de Cristo traz a lume a vida de Cristo. É na sua morte que nós temos vida. O reino dos céus é a vida de Cristo. É o poder do Altíssimo. O reino dos céus é puro, é santo, não tem doenças, nem perfeição. Abre e fecha aspas, Wingles-Road Smith, devocional série Clássicos do Movimento Pentecostal, publicado pela CPAD em 2003, páginas 72 a 73. Isso é interessantíssimo, irmãos. E aqui, finalizando a construção do Smith, eu devo acrescentar, quando o reino de Deus vem até nós, todos os nossos reinos, satânicos ou carnais, e outros se tiverem, tem que desmoronar. Conclusão. Os crentes precisam dessa armadura de Deus ainda hoje, evidentemente, porque senão nós diríamos que a palavra de Deus caducou. Isso porque bem sabemos que os inimigos da igreja não são agentes humanos, estão por trás deles os demônios, liderados por seu maioral, o diabo. Os recursos espirituais apresentados aqui são importantes e poderosos para impelir, ou expelir, melhor dizendo, todo o poder do mal. Fazendo uma breve conclusão, indico para você Mark Stayfried, Justificado em Cristo, e o texto, esse aqui é da editora Agnus, e este é Raymond Edward Brown, Introdução ao Novo Testamento. É um texto belíssimo, um texto mais grosso, tem em torno de 1.100 páginas,
né? Mas é um texto que, se você tiver na sua biblioteca, em matéria dos 27 livros do Novo Testamento, você está satisfeito. Vai te dar uma fundamentação muito boa mesmo. Fique em Deus, meus irmãos, minhas irmãs, minhas professoras, meus professores. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para a gente ficar atualizado. Qualquer informação, coloca aqui embaixo para a gente compartilhar, partilhar, discutir, por que não? Tá bom? Fico muito grato pela parceria de vocês. Fica com Deus, porque sem palavra não podemos viver. Deus abençoe.